Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de como se comunicar de forma adequada pode mudar os seus resultados. E por que dar tanta atenção à comunicação, né? Por que a gente precisa ter uma comunicação adequada? Beth, falo do jeito que eu falo. Nossa, quando eu fui promovido, todo mundo sabia que eu falava desse jeito. Por que hoje eu tenho que mudar a forma que eu falo? Por que é tão importante eu alinhar minha comunicação à forma que os meus colaboradores entendem? Poxa, eles que precisam de entender o que eu quero dizer. Gente, não é bem assim, não. Não é assim que funciona, né? Na realidade, a comunicação, ela é importante em qualquer quesito. Como você lida com o filho, como você lida com o cliente, como você lida com o colaborador. E para que você tenha uma comunicação adequada, passa por alguns pré-requisitos. O mais importante dele é saber ouvir, né? E outro é assim, você precisa conhecer o teu colaborador para se adequar à comunicação dele. Imagina que se você que é uma pessoa mais comunicadora, uma pessoa que fala à vontade e não se preocupa muito com os detalhes, de repente, se você for fazer um comunicado para um colaborador analítico, que é planejador, que gosta de olhar as coisas como uma visão do todo, você vai precisar mudar a forma de passar aquele comunicado. E por que nós precisamos adequar a nossa comunicação à forma de simplesmente passar uma informação? Por que é tão importante isso? Por que quando você se comunica de forma adequada, você consegue engajar a tua equipe automaticamente, bater as suas metas, ou quando você simplesmente comunica as informações, olha, a nossa meta esse mês é X. Olha, precisamos fazer hora extra porque tem pedidos a mais. Isto é uma coisa. Quando você, olha, pessoal, nós precisamos aumentar as horas extras porque recebemos um pedido a mais nesse contexto, e assim, não temos gente o suficiente, ou tem um colaborador que está faltando e a gente precisa se ajudar. Quando você explica o porquê que as pessoas precisam fazer aquilo, você vai ter pessoas mais engajadas com você, mais dispostas a fazer as coisas acontecer. Por isso que não basta passar uma informação. Imagina que você está aqui numa sexta-feira, numa quinta-feira, e precisa que todo mundo, na sexta-feira, trabalhe 2 horas a mais no final do dia. E você simplesmente diz o seguinte na quinta: amanhã preciso que todo mundo trabalhe 2 horas a mais. As pessoas tinham um compromisso, as pessoas tinham se organizado. Se as pessoas não entenderem o real motivo daquilo, você não vai ter adesão. Você, mesmo que as pessoas se aderem àquela solicitação sua, ela não vai fazer com prazer, sinônimo que a produtividade dela não será a mesma se ela souber o real motivo pelo qual ela está fazendo aquilo. Então, é muito importante você adequar essa comunicação. E o grande benefício de quando você literalmente adequa a sua comunicação, você consegue alinhar o seu discurso com a forma que o seu interlocutor recebe aquele discurso ou entende, alinhando de acordo com o perfil comportamental de cada um, você, neste momento, você ganha mais engajamento do time. É impressionante a mudança numa situação dessa. É impressionante o quanto as pessoas fazem com mais prazer e aumenta a sua produtividade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma aluna num curso meu que ela precisava de uma pessoa, tinha uma pessoa na empresa que trabalhava com ela, extremamente inteligente, a pessoa era competente e tudo, e ela falava assim: eu tenho a sensação que eu não consigo acessá-la, eu não consigo comunicá-la. E aí, dentro de
da nossa conversa, eu questionei para ela o seguinte: me conta, qual é aí a grande dificuldade nisso? Poxa, eu falo para ela que eu preciso que ela faz isso, ela vai lá, me entrega de qualquer jeito, entrega 2 dias depois e tal. E aí eu comecei a questionar o perfil dessa colaboradora, como que ela era, se ela era mais técnica, se ela era uma pessoa mais analítica, e ela começou a me trazer as informações. Essa gestora, por sua vez, ela entende que, assim, se é obrigação dela, ela vai fazer e ela vai dar o melhor dela, ela é totalmente disciplinada, ela é alguém que quer entregar, ela é alguém analítico, que gosta de tudo sabe, dá o máximo, gosta de perfeição. Então, qualquer coisa que alguém chegar para ela e pedir, se o chefe dela falar, preciso que faz isso, muitas vezes ela nem vai questionar, ela vai lá, vai fazer e vai entregar o melhor trabalho possível. E aí eu falei para ela assim, por que você não experimenta falar com esse colaborador usando o seguinte discurso? Questiona ela e traz a informação para ela o seguinte: eu preciso disso por esse e esse motivo, mas eu não sei exatamente como você consegue me ajudar de forma a me entregar essas informações, porque eu não conheço o teu trabalho, porque ela realmente não conhecia, e esse era um grande desafio dela, porque ela tinha pouco tempo na frente daquele grupo de pessoas, e a outra pessoa conhecia muito, e aí ela pegou e levou essa informação. Ela depois até me mandou uma mensagem e falou, você não está acreditando a qualidade do trabalho que a pessoa me trouxe. E aí, ela foi vendo que a relação dela com esse colaborador, com essa colaboradora, começou a melhorar. E por quê? Porque ela começou a entender como ela poderia se comunicar com essa colaboradora, como ela poderia acessar essa pessoa de forma que essa pessoa entendesse a importância do trabalho dela e o que ela queria. Então, assim, o problema era da outra colaboradora, que não era comprometida igual a ela, não entregava as coisas? Não, não. A grande responsabilidade dela aí era dela, que não estava sabendo se comunicar com essa outra colaboradora, não estava sabendo acessar essa colaboradora de forma correta e dizer para ela o que ela queria. Ela falava uma coisa, a colaboradora não entendia o que ela queria. Então, ela não estava conseguindo acessar essa colaboradora a ponto dela fazer o que ela precisava fazer para ela. Então, é por isso a importância de você saber. Para vocês terem uma ideia, depois disso, elas foram se aproximando, porque tanto ela começou a entender como acessar e se comunicar com essa colaboradora, como a colaboradora começou a entender como ela pensava, como ela agia e o que ela queria dela. Muitas vezes você ouve assim, gestores dizer o seguinte, nossa, eu tenho um colaborador difícil, tudo que eu peço não faz. Será que ele é difícil ou você não está conseguindo acessá-lo? Eu já tive situações de colaborador extremamente difícil, que todo mundo falava assim, nossa, não dá para falar, é uma pessoa arrogante e tudo. E assim, na hora que você começa a entender como essa pessoa funciona, como é o perfil comportamental dela, você começa a falar a língua dela. Por isso que comunicação não é aquela história de você simplesmente passar uma informação. Não, não. É você, literalmente, adequar o seu discurso com a pessoa que você está falando, respeitando o perfil comportamental dessa pessoa, respeitando como ela vê as coisas. Então, e quando você consegue isso, a grande vantagem que você tem é que você acaba com os ruídos que tem dentro da equipe. Você elimina totalmente qualquer ruído. Você elimina, não porque o ser humano, por natureza, vamos fazer uma correção aqui, elimina, não porque o ser humano, por natureza, tem o hábito de falar, e nós temos o hábito de pressupor as coisas, a gente vai criando um monte de historinhas. Então, eliminar, não, mas você minimiza ele consideravelmente, sem falar que você abre uma janela aí para que cada vez que um ruído pudesse
causar aquele problemão, virar uma fofoca ou virar um problema sério, você consegue resolvê-lo porque as partes conseguem se comunicar de forma mais adequada. Outra coisa, uma comunicação adequada aumenta a sua produtividade. Automaticamente faz com que você entregue ou supere as suas metas. Quando você tem uma comunicação adequada, você melhora o teu clima organizacional. Você tem uma equipe mais feliz, uma equipe mais leve. As pessoas têm prazer de estar fazendo aquilo ali. Eu vou dizer para vocês que um ambiente onde as pessoas não estão felizes, ele pode ser tão nocivo, gerando doenças, afastamentos, ABS. Então, e muitas vezes, para se evitar tudo isso, você precisa simplesmente saber interagir com a tua equipe, saber se comunicar com a tua equipe. E na hora que eu falo em comunicação, eu falo de uma forma geral. Vou dar um exemplo. Eu lembro que a minha filha mais velha devia ter uns 6, 7 anos, e uma determinada dia a gente foi levar ela na escola, eu e meu esposo deixávamos ela na escola, e depois a gente ia para os nossos respectivos trabalhos. E aí o que aconteceu? Na hora que a gente chegou na escola, assim, uma coleguinha da sala tinha levado uma queda. Essa colega precisava de muletas para andar, porque ela tinha uma deficiência, ela tinha levado uma queda. E nesse momento, a minha filha saiu correndo do carro, deixou a mochila, foi lá, chegou perto dela, abaixou. Em vez de ajudá-la, o que ela fez? Ela começou a juntar os materiais dela e tudo. E aí a professora chegou, ajudou, e a menina socorreram, ela caminhou ela para dentro da sala, minha filha foi levar o material e voltou para pegar a mochila. Quando a minha filha chegou no carro, eu perguntei para ela: filha, poxa, você foi pegar o material da menina, em vez de ajudá-la a levantar, pegar a muleta dela, você foi pegar o material. Mãe, eu perguntei para ela como eu podia ajudar, e diz ela que se eu podia pegar o material dela. Então, naquele momento, ela queria que eu pegasse o material dela, eu fiz o que ela mandou. Aí você vê que na inocência da criança, porque a gente como adulto automaticamente vai lá querer levantar a criança, vai querer fazer isso, e assim, naquele momento, e eu teria feito isso, era meu ímpeto, e eu questionei isso tanto a minha filha, para orientá-la a mudar, mas aí eu dei um passo para trás, porque naquele momento eu entendi o quê? Ela simplesmente escutou o outro, a necessidade do outro. Depois, parando para pensar, é claro, ela não conseguiria levantar a menina, porque a menina era mais alta do que ela, inclusive. Segundo, que assim, ela poderia machucar. Ela não pensou em nada disso, mas ela simplesmente escutou o que a menina queria. Com isso, ela atendeu a necessidade e a menina entendeu que ela estava ajudando. O professor chegou, socorreu e tudo, ela veio pegar a mochila e ela fez a parte dela. Mas quantas vezes a gente não escuta o que o outro está querendo? A gente faz o que a gente acha que é melhor para o outro. Esse é um erro gravíssimo que a gente comete na comunicação. Outra coisa que a gente não respeita na nossa comunicação e que a gente entende até de forma incorreta é quando a gente ouve falar da estrutura da comunicação. A estrutura da comunicação diz o seguinte, o estudo diz o seguinte, que as pessoas só entendem 7% do que a gente fala. 38% da forma como a gente fala. E 55% das nossas expressões corporais. E por que é esse o fato? Aí você está dizendo, poxa, mas eu falo mais do que qualquer outra coisa. Na realidade, isso acontece porque a gente não está sendo congruente com o que a gente está pensando, com o que a gente acredita. Eu vou dar um exemplo que acontece muito, principalmente na gestão. Você vai aplicar um feedback numa pessoa
e você não acredita que a atitude da pessoa está totalmente errada. Ou muitas vezes você não consegue nem entender a atitude da pessoa. E aí você vai lá e usa um protocolo. Olha, isso que você fez está errado por causa disso e disso. Vamos trazer aqui uma situação. O colaborador que você pediu para trocar de horário no final de semana, ele trabalhava à tarde, você queria que ele viesse de manhã, ele falou que não podia, e depois você vai dar um feedback, vai dizer que o comportamento dele não foi correto, que ele deveria ter atendido sua solicitação. Você vai com toda a concepção pronta. Mas, talvez se você estivesse no lugar dele, você também não trocaria de horário, porque você tinha um compromisso. Você vai falar o que o protocolo diz que você deveria falar, e não o que você acredita. O que vai acontecer com isso? Qual é a chance desta pessoa acreditar no que você está falando? Ela vai só absorver muito pouco de tudo que você está falando. Outra coisa é o tom de voz. Quando você diz para a pessoa assim, pega isso daí para mim, um tom mais alto, a pessoa fala, nossa, olha como ela foi mal educada. Você pode pegar isso aí para mim, por favor? A pessoa pega, pode ser que você nem diga o por favor, pega aí para mim. E aí ela pega normalmente, porque ela acha que assim, você pediu uma coisa normal. Então, a estrutura da comunicação é muito mais sobre ser congruente com o que a gente pensa e fala, expressa. Imagina você dizendo para a tua equipe que a meta chegou. Gente, ó, começou o mês hoje, nossa meta já chegou e, assim, está extremamente factível. Não vai ser fácil, gente, mas vai estar factível. Nós vamos, mais um mês, bater a meta. Você concorda que essa energia você está trazendo a tua equipe, o pessoal fala, qual é a meta e tudo. Agora, imagina que você pega a meta e diz assim, você sabe que talvez é uma meta factível, mas fala, pô, começou um mês, já começou tudo de novo, vou ter que bater meta de novo. Nossa, o mês nem bem acabou ontem, eu já tenho que começar a pensar na meta nova. Aí você já está desanimada, aí você chega para a equipe, pessoal, chegou a nossa meta. Ó, igual do mês passado, a gente vai conseguir bater. Ela está factível. Eu pergunto para você, que equipe, recebendo que informação que eu acabei de passar, você acha que vai entregar a meta com mais agilidade, com mais entusiasmo e mais motivado a fazer o resultado acontecer? A que recebeu o segundo comunicado, que eu acabei de falar agora, ou a primeira? Então, você entende que o fato de eu estar cansada, porque todo dia 1º, dia 2, tenho que comunicar uma nova meta, não é congruente com o fato da meta ser factível, que a gente pode fazer acontecer, e isso faz com que a minha expressão corporal e a minha fala não seja coerente com a solicitação que eu estou fazendo para a equipe. E é isso que a gente erra muitas vezes. A gente, muitas vezes, não se prepara para uma comunicação, a gente deixa a nossa emoção falar mais alto, a gente não entende o contexto daquele comunicado. E quando seu chefe chega para você e fala o seguinte, ó, você precisa dar esta informação, e você não concorda com a informação que você tem que dar. Lembro que certa vez, a empresa que eu trabalhava, a gente tinha que comunicar que 2 departamentos igual o nosso, em outros estados do Brasil, estaria fechando. Pensa o seguinte, eu tinha que comunicar para os meus colaboradores que pessoas que faziam igual eles, o mesmo trabalho que eles, pessoas que a gente tinha contatos, eu tinha amigos em outros departamentos, estariam todos sendo desligados porque a empresa precisava fechar o departamento. Ela estava oferecendo um excelente benefício, ela não deixou ninguém desamparado, mas, poxa, todo mundo estava perdendo emprego, nós estamos falando de mais de 2.000 funcionários. E aí, imagina você dar essa notícia. Na hora que primeiro que assim, nós recebemos a notícia, já foi um choque. A gente sabia que tinha alguns movimentos acontecendo, que tinha algumas coisas acontecendo, mas que não seria tão drástico daquele jeito. Na hora que você escuta isso,
Como você passa essa informação para os seus colaboradores, dizendo que está tudo normal? E aí você tem que ser congruente. Nós checamos todas as informações, pedimos tudo que era possível nos dar e começamos a reunir as pessoas para dar a comunicação. E aí, gente, nesse momento, você tem que se respeitar e tem que respeitar os outros. Eu literalmente disse para as pessoas, gente, eu vou dar uma notícia péssima para vocês. Está acontecendo isso, isso e isso. E assim, não dá para me te dar essa notícia dizendo que está tudo bem, gente, porque não está tudo bem. Eu estou sofrendo com a informação que eu estou dando. Tem amigos meus sendo desligados nesse momento. Poxa, podemos ficar felizes que não somos nós, que nós temos um desafio enorme pela frente, que nós temos muito o que fazer, teremos que, olha, agora mais do que nunca, precisamos nos unir para entregar um excelente resultado, porque nós vamos ter que entregar o nosso e de outras equipes. Mas, gente, desculpa, eu estou extremamente triste, eu sei que eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim, para que a gente arrume forças, para que a gente entregue o excelente resultado que a empresa está esperando da gente, mas nesse momento está muito difícil falar isso para vocês. Vocês concordam que eu não dei só um comunicado? Eu poderia ter dito o seguinte, gente, neste momento a empresa está fechando 2 departamentos, olha, sorte a nossa que não somos nós, sabe? Então, nós temos muito trabalho, porque o que eles atendiam era a gente que vai atender, mas tem 2 departamentos da empresa fechando. Curitiba e Nordeste estão sendo fechados. Essa era a informação. Como você conta isso para as pessoas, faz toda a diferença. Essa é a comunicação adequada. Entenderam, gente? É importante ter clareza disso. É importante a gente saber como eu passo uma informação ou quando é que ela se torna uma comunicação alinhada com o que eu acredito, com os valores da empresa e com tudo isso. Então, a gente precisa se preparar para um comunicado difícil, sim, precisa se preparar. A gente precisa avaliar o quanto aquele comunicado impacta a gente precisa avaliar e precisa ser transparente e honesto com as pessoas. A gente precisa avaliar o perfil da pessoa que está recebendo aquela informação. Precisamos, porque se é uma pessoa comunicadora, você dá um comunicado de uma forma extrovertida. Se é uma pessoa analítica, você vai ter que mostrar dados, vai ter que mostrar o porquê daquilo acontecer. Tem gente que você, para pedir uma demanda, você tem que explicar por que ela tem que fazer. Tem outras pessoas que você simplesmente vai fazer. Essa é a demanda, eu preciso que você faça. Então, é importante a gente saber como alinhar a comunicação e dar uma única informação. E quais são os efeitos colaterais da falta de uma comunicação adequada? Gente, imagina se nesse último comunicado que eu tivesse simplesmente dado o comunicado que 2 departamentos estavam fechando e que a gente teria que fazer isso, eu não teria cuidado das pessoas. Vocês concordam? Vocês imaginam que as pessoas começariam a fazer criar um monte de situações na cabeça nossa, o próximo vai ser a empresa foi desrespeitosa com as pessoas, e começaria a criar um monte de situações que ia ter um ruído absurdo dentro da empresa. Porque, assim, por natureza, a gente já teria uma imprensa, já teria um monte de gente comunicando aquilo. Então, você imagina como seria o ruído. Você acha que aquelas pessoas iriam continuar trabalhando ao longo do dia para entregar a demanda daquele dia? Porque, assim, gente, apesar do comunicado, tinha coisa acontecendo que a gente tinha que fazer. Olhando para minha filha, quando teve que socorrer a menina, se ela, em vez de pegar o material, ela insistisse em tentar levantar a menina, em vez de escutar o que ela está falando, e se ela machucasse a menina? Você acha que ela seria aquela pessoa gentil, que ajudou na hora que ela precisou, ou seria aquela pessoa que tinha acabado de machucar uma garota que tinha caído? Talvez a queda não seria nem mais tão impactante quanto os efeitos colaterais da atitude da minha filha. Então, os efeitos colaterais de uma comunicação inadequada
de uma forma inadequada de alinharmos o nosso discurso com o nosso colaborador é baixa produtividade, absenteísmo, time totalmente descomprometido, clima organizacional pesado. Gente, são vários os impactos que a gente tem com uma comunicação. É uma gestão tóxica, é uma gestão ruim, porque as pessoas não entendem o que o outro. É um time que não vai ser desenvolvido porque ele não consegue se aliar a uma comunicação. Então, tem vários impactos quando a gente tem uma comunicação inadequada. Não pense que isso é um problema que vocês acham que, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Nossa, eu sou a pior das pessoas porque eu ainda não cheguei nesse grau, eu não consigo fazer isso. Olha, esse é um problema tão sério e a comunicação impacta todos os tipos de empresa, da menor empresa, aquela empresa familiar com 10 colaboradores, quanto a grandes multinacionais. Então, assim, no mundo inteiro. Esse é tão sério que, assim, para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com 616 gestores. E nesta pesquisa, 69% responderam que tinha dificuldade de se comunicar com a tua equipe, que tinha dificuldade de ter um discurso alinhado com o teu time. Sabe por quê, gente? Muitas vezes a gente tem medo do que o outro vai falar. A gente não escuta de forma adequada. Então, assim, é importante a gente ter claro que, assim, a base de uma comunicação correta, adequada, é poder escutar. A grande maioria das pessoas, quando está escutando o outro, ela escuta já para responder a pergunta. Ontem eu estava numa mentoria de equipes dentro de uma empresa que eu presto serviço de mentoria para uma equipe, e aí uma colaboradora disse, eu sei que eu não consigo escutar. É uma líder. Eu sei que eu não consigo escutar. E essa pessoa trouxe assim, e aí, por que você chegou a essa conclusão? Ela falou assim, não, porque assim, eu já estou sempre esperando para dar a resposta. Quando você começa a frase, eu já estou esperando para dar a resposta. E não foi que aconteceu algo. Ela tomou consciência de que isso é uma realidade para ela. E a gente faz isso com muita frequência. Muitas vezes você faz isso e assim, você nem percebe. Sabe por quê? Porque você já criou toda uma história, já tem uma ideia pré-concebida daquela situação. Então, é muito importante que a gente faça o quê? Que a gente alinhe o discurso nosso de acordo com o que o outro está trazendo. Muitas vezes alguém quer te contar uma história para te mostrar que cometeu um erro, no meio da história você já está dando opiniões. Eu pergunto assim, qual é a chance dela assumir lá no final da conversa que ela cometeu um erro? Vocês concordam que reduz muito isso? Então, assim, por isso que, assim, é fundamental a gente escutar o outro. E muitas vezes a gente precisa criar pontes. E por que você acha que aconteceu isso? Fazer perguntas. Tá, mas essa situação, o que você faria? Ou por que você acha que desencadeou isso? Entender como o seu interlocutor está trazendo aquela informação. Entender por que ele te trouxe isso deste jeito. Entendeu? Porque não é trazer... porque cada um de nós temos valores, trazemos com a gente experiências, os hábitos que a gente tem, do ambiente que a gente vive, do conhecimento que a gente tem. Então, quando a gente traz isso, considerando o nosso contexto, a gente não escuta o outro porque a gente já está regado de informações do nosso subconsciente. Toda informação é um fato. Toda informação é um fato. Como nós recebemos essa informação, interpretamos ela, e transmitimos ela ou interagimos com o outro, é que aí vira uma comunicação de forma correta e adequada. Então, assim, se tem duas coisas que
eu posso sugerir para vocês, a partir de hoje, fique atento e, assim, preste atenção para mudar e procurar entender como está a sua comunicação. A primeira coisa é escutar. Escutar de forma ativa, sem querer responder para o outro. E a segunda coisa é você escutar sem julgamentos. Escutar a pessoa sem colocar dentro do seu quadrado, dentro do seu contexto. Escutar o que ela realmente quer dizer. Então, sem julgamento. Escuta na essência, sem julgamento, e você vai ver como a sua comunicação pode transformar consideravelmente tanto a sua relação com o outro, quanto do outro com você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você realmente gostou desse conteúdo, clica aqui no sininho, entendeu? Compartilha com mais gente, compartilha com as outras pessoas que você acha que precisa ouvir isso, até para aquele colaborador que você acha que é difícil, e muitas vezes ele não está sabendo comunicar. Vamos divulgar, vamos fazer com que as pessoas possam se comunicar de forma mais adequada. E olha, se você ainda não está inscrito no canal, está na hora de fazer isso, hein? Muito bom ter você. E até um próximo vídeo.